Quando a gente tenta lembrar de jogos que marcaram a nossa memória, geralmente esses jogos têm a ver com desafios que são difíceis de superar em geral. São geralmente bosses. Pra mim, eu sempre lembro de Sekiro, sendo meu jogo favorito até hoje. E quando eu penso no Sekiro, eu sempre lembro da boss fight com o macacão. Que você mata ele, depois de muitas tentativas, aparece a tela de vitória, mas ele vai lá e renasce e você tem uma segunda luta com ele. E aí você fica mais 10 horas tentando matar as duas fases dele. Esses desafios, eles têm que ser bem pensados, mas quando eles são bem feitos, muitas vezes marcam muito a memória do jogador. E fazem até com que partes ruins daquele jogo sejam deixadas de lado. Por isso eu acho que bosses são algo crucial na maior parte dos jogos, e principalmente em jogos indie. E o que falta pro lançamento da demo é, primeiro, um mini boss que seja divertido de enfrentar. Segundo, balanceamento de preço dos itens, mas eu não tô nem um pouco animado em testar isso aí. E terceiro, balanceamento das waves. Também não tô muito animado pra fazer isso aí. Trabalhar em balanceamento é um negócio muito chato. Infelizmente eu tenho poucas pessoas pra quem eu posso pentelhar pra fazer o playtest do jogo. Então eu tenho que deixar minimamente decente pra gastar cada cartucho de playtest que eu tenho de forma útil. Por isso a primeira etapa aqui vai ser terminar o mini boss, que vai ser a conclusão dessa primeira demo. E com isso eu fui pro Ace Sprite, comecei a brincar, eu fiz um rostinho pra ele, coloquei uma forma básica inicial pra colocar no jogo e ver como é que fica. Sobre arte eu não sei, né? Então, isso aí é onde eu consigo chegar, tá bom. Por enquanto tá bom. A mecânica básica, por enquanto, dele, eu decidi que vai ser só um inimigo que fica ricocheteando pela tela e soltando projéteis de forma bem rápida, rodando. A ideia é criar um bullet hell parecido com Touhou. Aí eu fiquei com esse inimigo aí que eu tô colocando, então foi hora de mexer no meu sistema de waves para aceitar uma wave de boss, porque até então eu só tenho waves com número de criaturas e tipos de criaturas que são summonadas nelas. Depois que eu consegui terminar, né, ajeitar para ter wave boss, e eu aproveitei e mexi no sistema a ponto de eu poder ter outros modos. Eu tenho interesse em fazer alguns outros modos um pouco diferentes. Por enquanto eu só vou ter o level de wave e o level de boss, mas o futuro ninguém sabe. Eu linkei a vida do boss a essa barra de vida e também tirei o tempo limite e botei o boss ali em cima, né? Mas testando, eu botei pra esse boss dropar 500 moedas e a performance caiu muito, porque na hora que eu tô matando o boss, ele tá gerando 500 instâncias de moeda, e isso é pesado pro jogo, criar 500 instâncias de uma vez. Isso fora que esses efeitos das moedas aí estão sendo usados com sistema de partículas, e as partículas também estão gerando outras pequenas instâncias, então tá sendo muito pesado pro jogo. Então é hora de melhorar essa performance aí. Eu comecei removendo as partículas das moedas pra ver como que ia ficar e já diminuiu um pouco o spike, mas isso nem de longe é o ideal, ainda tá travando. E aí eu resolvi fazer um trail, basicamente um rabinho pra moeda quando ela se move, que deu um efeito bem interessante, e só que ainda o fato de eu estar gerando 500 moedas ainda não foi resolvido. Então o que eu fiz foi, basicamente, como eu tenho muitas moedas sendo geradas, eu vou fazer com que elas sejam um pouco maiores, carreguem mais valor, ou seja, cada moeda desse boss aí vale 5 de gold. Em vez de ser 500 moedas de 1 de gold, serão 100 de 5 de gold. Só que aí eu coloquei também para que essas moedas elas fiquem 5 vezes o tamanho, para ter um impacto de quanto gold está sendo dropado. Isso resolveu o problema de spike na criação das moedas. Conforme eu ia testando, eu fui sentindo que esse boss está muito vanilla, está muito fraquinho. Ele precisa de um temperinho. E o que falta nele é algo essencial para um boss: fases. Mas como é apenas o primeiro boss e é feito pra ele ser tranquilo e de derrotar em circunstâncias normais, sem nenhum modificador no jogo, eu vou fazer um simples enrage nele. Ele só vai ficar 2 vezes mais rápido depois de uma certa quantia de dano. E nesse momento, depois de feitas essas mudanças, eu acho que eu atingi o que eu quero. Então o que foi feito foi um sistema para as fases de boss, um boss simples com leve temperinho para não ser fácil demais. Agora, ainda procrastinando a parte do balanceamento, eu resolvi trabalhar em coisas que já deveria ter no jogo. Primeiro é o pause. Até agora eu tava sem pause no jogo, e nem tela de fim. E como isso é crucial para poder mandar isso para qualquer playtester, eu tenho que botar isso no jogo. Então eu coloquei um blur e só um textinho. Quero deixar bem clean, porque essa estética clean ela passa uma imagem de profissional, por mais que eu não seja muito profissional. Tela simples de pause, acho que tá bom. E para finalizar, eu tenho que fazer a tela de fim de jogo. Por enquanto, como é a demo,
eu vou deixar uma mensagem bonitinha pra agradecer por ter jogado o jogo, caso ele tenha zerado, ou seja, matado esse mini boss aí no meio do jogo. Ou caso ele tenha morrido, eu vou colocar uma mensagem pra que ele tente de novo. E por enquanto é só isso mesmo. Agora vai ser balancear essas waves e os itens pra que eu possa fazer uns playtests e que esteja maneiro pra colocar a demo na Steam. Eu pretendo gravar alguns amigos meus fazendo playtest, mas vamos ver no que dá. Até a próxima.